Olá, tudo bem? Esse é o canal Conversa de Violonista. Meu nome é Luciano Moraes, sou pós-doutor em música pela Universidade de São Paulo. Bom, o canal aqui já está ficando mais ou menos conhecido, pelo menos para o pessoal mais chegado que tem feito perguntas, tem feito sugestões, comentários a respeito dos temas, né? E hoje eu estou aqui para dizer para vocês que o vídeo de hoje quase não sai, porque a minha vida está uma bagunça por causa de uma manutenção que eu preciso fazer no meu instrumento, no meu Sérgio Abreu de 1996. E logo eu vou dar notícias a respeito dessa visita que eu vou fazer a um luthier, né, para fazer um reparo nesse instrumento. A natureza desse reparo, o que exatamente que está sendo consertado, né, o que aconteceu com o instrumento para que ele precisasse de uma visita a um luthier, né. Visitas a luthiers, para quem tem instrumentos artesanais, são coisas fundamentais. A gente pode pensar que é tão importante quanto a gente ir ao médico regularmente, visitar levar o violão para fazer uma visita ao luthier regularmente. Sempre é bom que seja o luthier que construiu o instrumento. Mas na dificuldade disso, se eu estou morando em São Paulo, o luthier que construiu o meu instrumento mora no Rio de Janeiro, né? A gente sempre tem que ter um fabricante competente que a gente conheça, que a gente confie, que more perto da gente, né? Que tenha aí uma confiança e uma facilidade de acesso para levar esse instrumento regularmente para ver como é que tá indo o desenvolvimento dele, né? E consertar eventuais reparos decorrentes de acidentes que acontecem com todos, tá? Mais para frente eu vou dar notícias a respeito desse reparo que está sendo feito no meu instrumento. E eu vou aproveitar então hoje, que enquanto como as coisas estão meio bagunçadas, e responder nesse próprio vídeo a dúvida de 3 usuários do canal que mandaram perguntas para mim e que acho que pode ser que interesse a mais pessoas, né? Uma questão é sobre manutenção da técnica, a outra é sobre interpretação de música barroca e uma terceira questão se refere à importância do solfejo para o violonista. São questões que eu acho que incomodam a gente assim durante toda a trajetória profissional, toda a trajetória estudantil. E a gente precisa realmente ter uma postura em relação a elas enquanto a gente está estudando o instrumento, enquanto a gente está dando aulas, né? É necessário ter uma clareza em relação a essas questões, tá? A primeira questão sobre manutenção da técnica, eu não vou dizer quem é o usuário que me perguntou isso, tá? Porque a pergunta dele eu acho que tem que ficar assim mais de fora privado, né? Ele disse que um amigo dele perguntou se é uma boa ideia para a manutenção da técnica estudar todos os dias, assim, você acorda, escova os dentes, pega o violão e toca o estudo número 1 de Heitor Villa-Lobos. Foi um usuário que disse que um amigo dele perguntou isso. Esse negócio de um amigo meu me perguntou na verdade, quando a gente acha que a pergunta que a gente está fazendo é idiota. Quando a gente pensa que a nossa pergunta é idiota, a gente nunca se coloca como o sujeito que fez a pergunta. A gente fala, um amigo meu, não sei o quê. Mas, bom, não existe pergunta idiota. Eu acho que toda pergunta é válida, toda pergunta é importante se as pessoas têm dúvidas. Existe sempre uma maneira de responder essas dúvidas de maneira polida, de maneira educada, mesmo que a pergunta realmente seja assim muito básica. Esta aqui não é tão básica, mas ela propõe um cenário absurdo, tá? Pensa no estudo número 1 do Villa-Lobos. Os violonistas, o pessoal que gosta de violão conhece bem essa peça, a maioria de vocês deve ter a partitura, quem não tem é fácil conseguir. Para professores de violão, para gente que dá aula, para gente que está envolvido profissionalmente com o violão, é inaceitável que vocês não tenham os 12 estudos do Villa-Lobos em casa. Então, é uma partitura de fácil acesso, é uma peça que todos nós devemos conhecer. É o que a gente chama de peça de repertório, tá? Estudo número 1 de Villa-Lobos para fazer manutenção técnica. Por que esse cenário é absurdo? Se você olha para a partitura do estudo número 1, você vai ver ali cerca de 2 minutos e pouco de música, de uma fórmula de arpejo constante, tá? Em uma velocidade muito alta, para a mão direita. Para a mão esquerda, o que a gente vai ver é uma sequência de acordes parados, em posições estáticas, muito difíceis e muito pesadas para a mão esquerda. Tem uma sequência de mais de 8 compassos ali com acordes em pestana. Tem uma passagem que tem um salto de posição de 5 casas assim, absurdo, em que as duas últimas notas, né, a última nota de uma passagem é uma corda presa, e a primeira nota da passagem seguinte é também uma corda presa, só que distante 5 casas.
Pensem a respeito disso. Estou fazendo uma pausa para eu mesmo poder pensar a respeito desse problema. Né? A maior parte do estudo, que é onde você tem aquele acorde diminuto na nona posição, que vai descendo cromaticamente, né, é, de novo, uma posição estática, que exige um controle de timbres da mão direita, porque a gente está tocando, na verdade, um arpejo que tem desenhos melódicos, mas esse desenho melódico passa de uma corda para outra. Então é necessário um controle muito grande de timbre da mão direita para que a gente consiga ouvir isso como uma unidade. Né? Bom, é absurdo a gente pensar que um estudo como esse pode servir para manutenção da técnica, porque ele é estrito demais. É uma peça que demanda uma ação muito violenta da mão esquerda, e para a mão direita é uma só fórmula que vai se repetir o tempo inteiro. Não é assim que se faz manutenção de técnica. Vamos pensar no que é manutenção de técnica. Manutenção da técnica seria a manutenção das condições de efetuar os movimentos necessários para um repertório específico. E no caso da música erudita, esses movimentos são muito variados, muito diversos. A gente deduz daí imediatamente que uma boa prática de manutenção técnica deveria englobar uma variedade de exercícios e de ações. Seria mais ou menos como uma refeição que você precisa dos 5 grupos alimentares. Ou de uma visita à academia, em que você faz exercícios localizados específicos para cada um dos grupos musculares. Você faz exercício para o antebraço, para o braço, para o bíceps, para as pernas, para a coxa, para a canela, para o tornozelo, para os pulsos, tem exercício também dirigido aos pulsos, para a coluna. Então, assim, imagine uma pessoa que tenta fazer uma manutenção física do seu corpo fazendo exclusivamente um tipo de exercício para os braços, por exemplo. Não vai dar certo, né? Por que os médicos recomendam a caminhada para fazer manutenção da saúde física através de exercícios físicos? Porque a caminhada, apesar dela ser uma coisa só, ela trabalha com vários grupos musculares diferentes. Quando a gente sobe uma escada, por exemplo, por ação reflexa, a gente movimenta até os músculos da testa, para vocês terem uma ideia. Então o corpo inteiro está em ação naquele momento que você está fazendo uma caminhada. Além do mais, normalmente, assim, por mais que a gente tenha que escolher superfícies planas para fazer uma boa caminhada, a gente vai ter que desviar de alguma pedra, de um buraco no caminho, vai ter que subir no meio fio. Então a caminhada ela tem essa característica de manter você o tempo inteiro ligado, né, falando da caminhada ao ar livre, né, o tempo inteiro ligado a uma série de acidentes, vamos dizer, que podem acontecer no percurso. Se não for por isso, você prefere fazer caminhada numa esteira, aí você está fazendo um percurso mais ou menos constante, mas você está respirando de maneira a atender a todos os grupos musculares que estão em movimento. A caminhada ela exige de você movimentos em todos os grupos musculares. Então, isso é uma boa forma de você manter a saúde física do corpo. 3 vezes por semana, você anda ali de meia hora, 1 hora e meia, quanto quiser, e aí você tem o corpo mais ou menos preparado para a maioria das atividades que a gente exerce durante o dia. No caso do violão, nós precisamos encontrar algum elemento, alguma peça, alguma sequência de exercícios que trabalhe todos os grupos musculares das mãos, né? Ou seja, fórmulas de arpejo que não sejam só daqui para cá e que não sejam só a independência do médio anular, ou que não trabalhem tão pouco a independência do indicador e médio. Esse é o caso do estudo número 1 de Villa-Lobos. Ele trabalha muito pouco a independência de indicador e médio, exageradamente ele trabalha a independência do médio anular, que não são dedos independentes, inclusive. Não é benéfico para a técnica você fazer exercícios de independência de médio anular demais. A gente tem que se lembrar que o grande compositor Robert Schumann perdeu os movimentos do anular exatamente tentando fazer isso, né? Tentando fazer exagero de exercício de independência entre médio e anular, tá? Em outras fontes a gente lê que é entre mindinho e anular, mas isso para mim não faz sentido, porque a diferença de independência para qualquer instrumento é o dedo médio e o dedo anular, não é o dedo anular e o dedo mindinho. Esses dedos têm até uma certa independência bastante generosa, mas aqui não, aqui é um nervo só, né? E a gente realmente tem que ter parcimônia na exigência de independência entre o dedo médio e o anular. E o Villa-Lobos ele escreveu um estudo que é para demonstrar um nível muito alto de técnica já, mas não é um estudo para fazer manutenção técnica. E especialmente essa posição estática da mão esquerda, que subitamente vem com uma seção de ligados
que trabalha basicamente a independência do dedo 1 e 2, que não é um problema muito grave assim para resolver. Depende um pouco do dedilhado. Vocês podem escolher dedilhados que usam os outros dedos, mas a verdade é que aquela passagem pode ser feita praticamente toda só com ligados 1 e 2. Tá? E o Villa-Lobos não especificou que dedilhado ele gostaria de manter. Enfim, são vários argumentos aqui, eu poderia falar muito mais tempo sobre a razão pela qual usar o estudo número 1 do Villa-Lobos como manutenção técnica é absurdo, tá? Então não façam isso. Avisa para os seus amigos, tá? Que realmente é uma ideia muito ruim, que pode fazer vocês perderem a capacidade de tocar a longo prazo, tá? Exercícios muito repetitivos podem travar a nossa capacidade técnica. Como manter a técnica, então? De novo, esse é um assunto muito vasto que a gente pode discutir imensamente aqui durante várias horas, mas assim, para começar a pensar a respeito desse assunto, eu sugiro que a gente tenha exercícios técnicos de manutenção da técnica, tá? Exercícios de mecânica mesmo. Vai ser muito difícil vocês encontrarem em uma única peça toda a variedade de problemas técnicos para os quais a gente precisa estar preparado, tá? Me ocorre aqui, por exemplo, o estudo número 2 do Matteo Carcassi, que tem uma mobilidade de mão esquerda muito maior do que a do estudo número 1 do Villa-Lobos, muito mais fácil, quer dizer, vocês não vão estar fazendo esforço, vocês vão estar simplesmente exercendo movimentos, isso é muito melhor, tá? Fazer esforço para aquecimento, esforço para tocar violão, esforço para manutenção técnica, é uma ideia também péssima, tá? A gente sempre tem que tocar, estudar dentro de um certo conforto, tá? Pensem que vocês estão se preparando para fazer um recital de 1 hora e ter resistência para fazer esse recital de 1 hora, mas a prática diária de vocês é de 3 a 4 horas de trabalho. Se vocês passarem 3 a 4 horas de trabalho sofrendo, se esforçando todos os dias da vida de vocês estão pedindo para ter uma tendinite, ter uma LER, ter uma distonia focal, ter um problema de motor, tá? Então o estudo cotidiano ele tem que ser feito dentro de uma certa zona de conforto. A gente se esforça para aperfeiçoar a técnica, mas mesmo esse esforço tem que ser feito dentro de um conforto, tá? Uma sensação de facilidade, uma sensação de que você está desenvolvendo as habilidades a partir da facilidade de fazer esses procedimentos. Então, quando eu penso no estudo 2 do Carcassi, isso é uma boa ideia, só que nem o estudo número 1 do Villa-Lobos, nem o estudo 2 do Carcassi tem formas de acordes. Temos o estudo 3 de Matteo Carcassi, que também é uma fórmula de arpejo diferente do estudo número 2. O estudo número 2 trabalha com notas repetidas, coisa que o estudo número 3 não tem. Um tipo de arpejo específico é muito importante trabalhar com indicador médio só, deixando o anular descansando. A gente encontra no estudo número 10. No estudo número 10 também tem uma sequência de acordes, de ação conjunta de dedos de mão direita e mão esquerda. O estudo número 13 também tem trabalha um pouco a questão de notas repetidas. Estou falando do Carcassi, tá? Não estou falando do Villa-Lobos, não. Então, assim, o ideal seria a gente ter um conjunto pequeno de peças que a gente use para manutenção da técnica. Um grupo pequenininho ali de músicas, geralmente estudos, né? Que vão nos dar a oportunidade de exercer vários tipos de procedimentos técnicos diferentes, tá? Então, esse é o que eu tinha para dizer para vocês a respeito de manutenção de técnica. Não usem peças difíceis. Usem peças fáceis. Lembre-se, sempre quando vocês forem se você tira o violão do estojo para estudar, vocês estão quebrando um período muito grande em que as mãos não estão fazendo nada, tá? Então, sair desse estado para fazer coisas muito complicadas, muito difíceis, fazer uma quebra, né, na zona de conforto, vamos dizer assim, das mãos, que pode criar problemas no longo prazo. Então, a sessão de estudo tem que ser sempre um arco de dificuldade. Sempre começa com as peças mais fáceis do repertório, exercícios simples, inventem exercícios que possam fazer vocês explorar zonas ali não muito monótonas, né, de procedimentos técnicos. Passe para as peças mais difíceis na metade da sessão de estudo e termine a sessão de estudo também tocando coisas um pouco mais simples, porque aí é o momento que vocês já estão cansados, né? E é a hora de repousar um pouco, de baixar um pouco aí a resistência, tá bom? Felipe Portilho fez uma pergunta sobre interpretação de música barroca, que eu não vou me delongar muito nessa questão, porque é um vídeo também que tem que ser feito separadamente. Mas a gente pode adiantar o seguinte: o violão, gente, não é um instrumento para a interpretação de música, não é um instrumento adequado, vamos dizer assim, para a interpretação de música barroca. É uma afirmação forte, tá? Eu vou pedir a vocês um pouco de paciência para entender isso.
O que nós sabemos hoje a respeito da música barroca é que todos os instrumentos, toda a concepção musical, toda a concepção do que é obra, a concepção de gênio, tudo isso era muito diferente no período barroco e nós praticamente não contamos com instrumentos modernos que reflitam com exatidão o que era esse passado sonoro, né? Que evidentemente não pode mais ser resgatado. Mas tem um outro agravante aí. A materialidade dos instrumentos era muito diferente também. Os instrumentos de cordas dedilhadas eram instrumentos de cordas duplas, às vezes oitavadas, com afinação reentrante. É muito difícil a gente fazer com que o violão se preste a esse repertório de maneira eficiente. Então, quando a gente fala em interpretação de música barroca no violão, nós temos que ter consciência, temos que ter clareza que nós estamos retirando um peixe de dentro da água e estamos querendo que ele caminhe, por exemplo, na areia. Tá? Ok, mas então eu estou dizendo que não se deve tocar música barroca no violão? Em arte, tudo é possível. Em arte é possível fazer um peixe caminhar na areia. Em arte é possível a gente tirar um animal de um determinado habitat e colocar ele em outro. A gente vê isso acontecer o tempo inteiro. Então, sim, é possível tocar música barroca no violão. Mas alguns procedimentos específicos precisam ser estudados com muito cuidado. 2 desses procedimentos, são, eu acredito, os mais importantes. A flexibilidade agógica e o fraseado por fragmentos. As frases das peças no período barroco normalmente são muito fragmentadas em pedacinhos pequenininhos ali de motivos ou de desenhos melódicos muito curtos, muito rápidos, que precisam ser pronunciados com muita clareza. Então é necessário que a gente saiba articular muito bem esses pequenos fragmentos de frase. Articular significa separar mesmo, tá? Então a gente tem que saber como abafar uma corda que tem que ser abafada, como tocar uma nota curta quando tem que ser tocada curta. Isso significa também aplicar um princípio de separação de frase, que é ligeiramente ceder à rigidez do tempo e reduzir um pouquinho a dinâmica, né? Fazer isso por pedaços menores. É como se a música barroca fosse um pouco mais fatiada, né? Do que, por exemplo, a música romântica, a música de Tárrega, que é a primeira música para violão moderno, é a música de Tárrega. É um procedimento de frase muito diferente que a gente tem que adotar para a interpretação do período barroco, tá? Esse é um primeiro, a questão da flexibilidade agógica, né? E o fraseado por fragmentação. Então, você conseguindo resolver esses dois problemas, né, tratando a música barroca com esses 2 princípios, você já consegue criar uma atmosfera sonora, uma atmosfera musical, que vai se distinguir muito da música, por exemplo, de Fernando Sor, que é um compositor que não está tão longe assim do período barroco. É um compositor que chegou a estudar com violão de cordas duplas, tá? No começo, parece que ele começou a tocar com violão de cordas duplas, depois ele migrou para o violão de cordas simples. Tem uma razão estética, uma razão histórica para essa mudança. Mas é preciso a gente tocar cada estilo, cada compositor de uma maneira diferente, né? E eu acho que a música barroca a gente teria que começar a pensar a partir desse raciocínio, né? Um pouco mais de flexibilidade agógica e as frases mais picotadas. O Rodrigo Luiz, também, que já deu outras sugestões aqui no canal, perguntou a respeito da importância do solfejo para a formação especificamente do violonista. Porque a gente não pensa muito assim, na importância do solfejo para a formação, por exemplo, de maestros, regentes de orquestra, né? Mas o violonista é, na verdade, o regente de uma orquestra, de uma pequena orquestra em miniatura. Então o solfejo é tão importante para o violonista quanto a prática da técnica pura, ou a prática de escalas, ou a prática de arpejos. A gente gosta muito de separar o estudo da música em prática e teórica, mas eu acho que uma das principais virtudes da música e de qualquer arte é juntar a prática e a teoria em um único construto estético que a gente chama de obra de arte. A obra de arte é um cruzamento entre prática e teoria. O pessoal daí de São Paulo que puder, assista a exposição do Leonardo da Vinci, que está acontecendo ali na sede da Rádio TV Cultura, na rua Senos Brigue, perto da Marginal Tietê. E o pessoal que não é de São Paulo, que não tiver condições de viajar até São Paulo para ver essa exposição, que procure informações a respeito desse grande mestre que foi o Leonardo da Vinci. Uma das coisas interessantes que está na exposição que ele dizia era isso, né, que a teoria, a construção teórica precisa ser realizada. Não basta só você ter a ideia na cabeça, você precisa exercer essa ideia em algum gênero de realização prática.
Veja bem, o Leonardo da Vinci, ele não está desprezando a teoria, nem dizendo que a teoria só vale se ela for praticada, que essa é uma ideia também muito imbecil, que a gente tem que procurar fugir dela. O Da Vinci está falando de um aspecto específico, que é a produção de arte, a produção da engenharia, que foi uma área que ele se destacou bastante, um engenheiro intuitivo, muito bom. E nesse ramo do pensamento, de fato, é preciso que você tenha uma ideia e a sua realização prática. Ora, existe um estatuto próprio para a teoria, existe um estatuto próprio para a prática, mas tanto na teoria existe um olhar para a vida real, a vida, né, prática, como a prática também reflete uma teoria. Então é sempre errado a gente atribuir ênfase demais em uma em relação à outra. A gente precisa tentar caminhar sempre equilibrando assim tanto a teoria quanto a prática. E no caso da música, isso não poderia ser diferente. A música eu acho que é uma das artes onde isso está expresso de forma mais precisa. Então, violonistas, se vocês estudam 3, 4 horas de violão todo dia, vocês têm que estudar também 3, 4 horas de violão de teoria. E a teoria musical, assim, a parte da escrita, saber forma de compasso, armadura de clave, essas coisas, vocês esgotam isso em 6 meses de estudo. Não é uma matéria tão complexa assim, você entender como é que são formadas as escalas maiores e menores, ou como é que você reconhece pela armadura de clave a tonalidade de uma peça. Isso é uma parte do estudo da teoria que é muito básico. O bicho pega mesmo quando a gente chega na parte de harmonia e solfejo, quer dizer, você entender os acordes e você ser capaz de solfejar uma partitura só olhando para ela. Você tem uma ideia sonora de uma partitura a partir do olhar, a partir de você ver a partitura e consegue mentalizar o som, consegue ouvir internamente o som daquela partitura. Quando eu fiquei sabendo que existia isso ali, eu tinha lá pelos 12, 13 anos de idade, eu assisti aquele filme Amadeus, né, que mostra o Mozart. É uma representação fantasiosa do Mozart, né, mas é um filme que retrata de maneira bastante fiel certos procedimentos artísticos dos músicos. Né? Então a história do Amadeus ela não é real, a gente tem que ter clareza nisso. É um filme muito bom, muito bem construído, mas tem que ser entendido como uma ficção baseada na vida de Mozart. Mas as representações do que os artistas fazem ali está feito de uma maneira muito bonita, muito bem feita. E a gente vê o Mozart escrevendo simplesmente a música sem a necessidade de testar os sons no instrumento. Mais do que isso, a gente vê o Salieri lendo as partituras de Mozart e ouvindo na cabeça dele sem a necessidade de um piano ou de um violão para testar o som daquela música. Né? Só de olhar a partitura ele já sabe como que aquela música soa. Ora, essa é uma habilidade que me fascinou quando eu tinha 12 anos de idade. E eu comecei a estudar solfejo sistematicamente até conseguir um nível de leitura que me possibilitasse ter imagens sonoras das peças sem precisar recorrer ao instrumento. Por que isso é importante? Agora eu quero fechar o vídeo aqui unindo mais ou menos todos esses 3 assuntos. A manutenção da técnica, a interpretação da música barroca e a questão do solfejo. Quando eu leio uma peça barroca, Felipe Portilho, eu estou falando ler no instrumento, né? Eu estou sujeito a várias dificuldades. Eu tenho dificuldade de dedilhado, porque a maioria das vezes a peça barroca não foi feita para violão. Então, quase nunca são ideias tiradas do instrumento, tiradas do violão. Então, não estão debaixo dos dedos, vamos dizer assim. Eu preciso encontrar essas notas, eu preciso lançar mão de alguns procedimentos bem complicados para fazer uma leitura satisfatória de uma peça do período barroco. Se eu li aquilo antes de experimentar a peça no instrumento, eu já vou tocar com uma certa ideia sonora daquilo que eu quero. Eu consigo planejar mais ou menos o fraseado que eu preciso lançar mão para que essa peça seja bem tocada segundo os critérios da interpretação barroca. Aí está a importância do solfejo, de você ler a peça antes e quando você vai tocá-la no violão, você já sabe, essa nota aqui eu vou articular, essa aqui eu vou tocar staccato, essa aqui eu vou ligar com a outra, eu vou reunir essa frase dentro de um mesmo, vamos dizer, dentro de um mesmo contexto, vou separar esse contexto, vou seccionar essa peça assim, assim, assado, a primeira frase vem daqui até aqui, a outra vem daqui até aqui, e isso é uma coisa muito difícil de fazer quando você está com a preocupação de acertar as notas, de encontrar as notas na partitura no instrumento. É muito mais fácil pensar no planejamento da interpretação se você tem um bom solfejo. Tá? E a questão da manutenção da técnica, bom, se você tem um bom solfejo, você tem uma boa capacidade de julgar a sua técnica. Porque como é que a gente julga uma boa técnica? Se o som está regular, se a diferença de som entre as cordas não está muito gritante,
se os dedos produzem sons parecidos, se existe uma pequena diferença de acentuação entre a nota que eu toco com o anular e com o médio com o indicador, se o violão está afinado, pelo amor de Deus, se a minha mão esquerda não está trabalhando com muita força a ponto de alterar a afinação das notas. Tudo isso só pode ser percebido se vocês têm um bom solfejo. Sem um bom solfejo, é impossível estudar técnica bem. Se eu não tenho um bom solfejo, fatalmente o meu estudo técnico será avariado, será insatisfatório, será insuficiente. Então as habilidades musicais, elas estão dentro da sua cabeça, estão dentro do seu cérebro e dentro do seu ouvido. É a partir desse aparato, cabeça, cérebro, ouvido, reflexão, ou seja, a partir de uma teoria e de uma percepção da realidade, é que vocês vão saber determinar para as mãos de vocês naquele momento, para a técnica de vocês naquele momento, aquilo que é mais adequado fazer como manutenção técnica. Ou seja, vocês veem que esse vídeo está organizado com esses 3 assuntos, não é por acaso, né? Porque eu acredito que, apesar de serem totalmente disparatados, esses assuntos estão dentro de um mesmo contexto. Um aviso aos navegantes é que esse tipo de habilidade, né, de você saber exatamente que tipo de exercício técnico fazer, como planejar uma interpretação de música barroca, isso aí não é uma coisa que nasce, que vem assim do cosmos da noite para o dia. É preciso estar ligado a uma escola, é preciso estar ligado a um professor que tem uma ideia a respeito desses assuntos e vai guiar vocês, através dessa ideia que ele tem sobre esses assuntos, por um caminho onde vocês consigam uma independência musical, uma independência de pensamento e possam ter as ideias próprias a respeito desses problemas. Os autodidatas tendem a demorar muito mais a encontrar respostas. Eles levam muito tempo para resolver problemas que uma aula ou 2 aulas proporcionaria a eles uma eficiência, uma rapidez muito maior para resolver aqueles problemas. Então eu sempre tenho insistido aqui no vídeo. Tenham um professor de confiança, um professor que seja um músico que vocês gostem, que vocês confiem, que vocês curtam as ideias pessoais também, por que não dizer isso? Às vezes tem professores que a gente se identifica do ponto de vista pessoal, né? Mas é necessário que ele tenha um patamar mínimo de conhecimento musical e que ele tenha competência para guiar vocês nesse difícil caminho, né, que é de se tornar um músico independente, tá bem? Bom, obrigado pela atenção e qualquer assunto que vocês tenham aí a respeito de temas que vocês curtam, continuem alimentando o canal com essas sugestões, que eu estou gostando muito de bater essa bola com vocês, de dialogar com vocês e construir, né, junto com a comunidade que está ligada ao canal, uma ideia, talvez, de pensamento musical, de pensamento violonístico, tá bem? Um abraço para vocês, até o próximo Conversa de Violonista.